Lição 161 do livro de exercícios de um curso em milagres, comentários de Ken Wapnick. Dá-me a tua bênção, Filho Santo de Deus. Comentário. Essa é uma lição importante, por causa da sua integração dos nossos dois níveis, a metafísica abstrata do curso com as aplicações específicas às nossas vidas diárias. Ela, portanto, merece particularmente nossa atenção e estudo. Citação. Hoje praticamos de modo diferente e nos posicionamos contra a nossa raiva para que os nossos medos possam desaparecer e oferecer espaço ao amor. Comentário. Jesus começa falando conosco no nível dos nossos relacionamentos especiais. Como sabemos, o termo em si nunca aparece no livro de exercícios ou manual. No entanto, sempre que Jesus fala sobre perdão ou raiva, ele se refere ao nosso especialismo. O exercício na segunda parte da lição expressa o princípio de que a maneira com que vejo você espelha a maneira com que vejo a mim mesmo. Se eu o ataco a mim mesmo. Se eu vejo você como um filho de Deus, reflito o fato de primeiro ter visto o filho em mim mesmo. Com a raiva ou falta e perdão fora do caminho, abrimos espaço para o amor, que esperou pacientemente por trás dos véus de especialismo por nosso retorno a ele. Citação. Aqui está a salvação, nas simples palavras com que praticamos a ideia de hoje. Comentário. Eu sou salvo da carga espantosa da minha culpa, conforme aprendo a ver o Cristo em outra pessoa. De novo, Jesus nos lembra do quanto é simples seu plano para a salvação. Lembre-se novamente dessas palavras muito citadas. Citação. Como é simples a salvação. Tudo o que ela diz é que o que nunca foi verdadeiro não é verdadeiro agora e nunca o será. O impossível não ocorreu e não pode ter efeitos. E isso é tudo. Texto, capítulo 31. Comentário. O que é verdadeiro é o perdão, a crença em interesses compartilhados. O que é falso é o ataque, a crença em interesses separados. O que poderia ser mais simples? Citação. Aqui está a resposta para a tentação que nunca falha em acolher com boas-vindas ao Cristo, aonde o medo e a raiva antes prevaleciam. Comentário. Lembre-se da definição de Jesus sobre a tentação como sendo ver alguém como um corpo. Citação. Assim sendo, sê vigilante contra a tentação, lembrando-te de que não passa de um desejo insano e sem significado de fazer de ti mesmo uma coisa que não és. E pensa igualmente nessa coisa que serias em vez disso. É algo feito de loucura, dor e morte, sem nenhuma esperança remanescente, a não ser morrer e terminar o sonho do medo. É isso o que é a tentação, nada mais do que isso. Texto, capítulo 31. Citação. A tentação tem uma lição a ensinar em todas as suas formas, sempre que ocorre. Ela quer persuadir o Santo Filho de Deus de que ele é um corpo, nascido no que tem que morrer, incapaz de escapar à sua fragilidade e limitado ao que o corpo ordena que ele sinta. O corpo estabelece os limites do que ele pode fazer. Seu poder é a única força que ele tem. O que ele aprende não pode exceder o alcance diminuto do corpo. Texto, capítulo 31. Comentário. Nessa lição, como sempre,
Jesus não está sugerindo que neguemos nossa percepção física do corpo, mas apenas a interpretação do ego sobre ela, que sempre encerra ataque. Eu percebo você como me atacando ou como alguém que estou justificado em atacar em autodefesa. No entanto, ver você me abençoando porque eu abençoo a mim mesmo é minha resposta à tentação de acreditar no propósito especial do ego para todos os relacionamentos. Reafirmando, a bênção reflete nossa unidade, porque nós compartilhamos a necessidade de escapar do nosso ego compartilhado. O ego continuamente nos tenta a vermos o que não está lá, por exemplo, o pecado, e a não vermos o que realmente está lá, a bênção do Filho sobre si mesmo. Citação: aqui a expiação se completa. O mundo é deixado para trás com toda a segurança e o céu é agora restaurado. Aqui está a resposta da voz por Deus. Comentário: Jesus nos diz que a resposta para todos os nossos problemas repousa no perdão. Nessa lição, portanto, vemos outra forma na qual ele enfatiza o tema básico de seu curso: perdão, o princípio da expiação. Desfaz o bloqueio à nossa lembrança da verdade do céu. O tom da lição agora muda, e Jesus fala conosco da perspectiva do nível 1, o estado abstrato natural da realidade contrastado com o estado específico não natural da ilusão. Citação: a completa abstração é a condição natural da mente, mas parte dela agora não é natural. Comentário: a condição natural da mente é a mente de Cristo. O não natural é a parte de nós que acredita que a separação realmente aconteceu e que nós existimos no mundo como corpos. A seguinte passagem do texto, parcialmente familiar, descreve esses estados natural e não natural, o ser abstrato e a existência específica ou concreta. Citação: embora a mente seja por natureza abstrata, as ilusões do ego são bastante específicas. Parte da mente, porém, vem a ser concreta quando ela se divide. A parte concreta acredita no ego porque o ego depende do concreto. O ego é a parte da mente que acredita que a tua existência é definida pela separação. Criação e comunicação são sinônimos. Comunicação é perfeitamente abstrata, já que a sua qualidade é aplicada de forma universal. A abstração divina alegra-se em compartilhar. É isso o que significa criação. Entre aspas, como, o que e com quem são aspectos irrelevantes, porque a criação real tudo dá, pois só pode criar como ela própria. Texto capítulo 4. Citação: ela não olha para tudo como um só. Ao invés disso, vê fragmentos do todo, pois só assim poderia inventar o mundo parcial que tu vês. Comentário: a parte das nossas mentes que se identificou com o ego não vê a tudo e a todos como um. Ela vê todas as coisas como partes de uma fragmentação maior. Ela não pode evitar ter essa percepção, pois é ela mesma um fragmento. Uma vez que a projeção faz a percepção, o ego simplesmente percebe o que ele é, um fragmento do todo. A seguinte passagem do texto descreve convincentemente o substituto do especialismo para o amor.
da fragmentação para a totalidade. Citação: substituir é aceitar alguma coisa em lugar de outra. Substituir é escolher entre opções, renunciando a um aspecto da filiação em favor de outro. Para esse propósito especial, alguém é julgado mais valioso e o outro é substituído por ele. O relacionamento no qual ocorreu a substituição é então fragmentado e seu propósito dividido de acordo com isso. Fragmentar é excluir, e a substituição é a defesa mais forte que o ego tem para a separação. Texto, capítulo 18. Comentário: você pode se recordar do trocadilho de Jesus em relação à palavra parcial na lição 127. Ele o repete aqui e vai fazê-lo novamente. Parcial significa tanto que nós vemos o mundo em partes ou fragmentos, quanto através da visão tendenciosa do ego. O propósito do ego para o mundo é estabelecer nossa inocência à custa de outro. Portanto, sua visão insana do universo é forçosamente uma de fragmentação. Citação: o propósito de tudo o que vês é o de te mostrar o que desejas ver. A audição só traz à tua mente os sons que ela quer ouvir. Assim foi feita a especificidade. Comentário: é-nos provida a base lógica para o ego ter feito o universo físico, projetar a culpa na mente do filho pela crença de que ele se separou de Deus. Nesse estágio pré-projeção, a culpa era abstrata, não como o amor o é, mas no sentido da não especificidade, não estando localizada em nada nem em ninguém, porque ainda não havia corpus. No entanto, em um mundo de especificidades, podemos agora projetar livremente essa culpa inconsciente em tudo e todos ao nosso redor, acreditando que a fonte da nossa aflição repousa em um corpo específico, em vez de na decisão da mente de se identificar com o ego. Portanto, abre aspas, o propósito de tudo o que vês, fecha aspas, e de todos os sentidos, o propósito do corpo é devolver à mente a testemunha que prova que a separação de Deus é um fato. Essa é uma passagem importante em uma lição importante, pois ilustra o que torna, ou um curso em milagres, diferente de virtualmente todos os outros caminhos espirituais. Ele ensina não apenas que o mundo é uma ilusão, mas dá a motivação específica para o termos feito: ver a causa da separação do lado de fora de nossas mentes. A motivação primária do ego é manter a separação que ele acredita ter roubado de Deus, mas não ser responsável por ela. Um objetivo efetivamente servido pela projeção. Portanto, precisamos de um mundo específico para que haja pessoas específicas fora de mim, nas quais eu possa projetar a responsabilidade pela minha pecaminosidade. Portanto, acredito que estou aqui, acredito que sou separado, acredito que o meu corpo é real, mas que eu não sou responsável por isso. Alguém mais o é. Nós, portanto, entendemos por que o ego fez nossos órgãos sensórios, para provar que existe um mundo fora de nós que é responsável não apenas por nossa existência física, mas pelo sofrimento que enfrentamos. Uma vez que o mundo foi feito, nós então tivemos que lidar com nossas experiências específicas aqui. É esse o nível da experiência pessoal ao qual o resto do terceiro parágrafo, e na verdade toda a lição, é devotada.
Jesus, portanto, não está nos pedindo para nos perdermos em especulação metafísica abstrata, conforme vivemos nossas vidas diárias em um corpo. Uma vez que acreditamos estar aqui, Jesus nos trata como se estivéssemos. É por isso que a linguagem do Um Curso em Milagres assume a forma que assume, como já observamos muitas vezes antes. Ele nos pede para aplicarmos a metafísica às circunstâncias muito específicas nas quais nos encontramos, não importando o quão ilusórias possam ser, para termos nossos relacionamentos transformados em santos pelo Espírito Santo, o que então reflete a unicidade do céu. No seguinte trecho, Jesus gentilmente nos lembra de que a substituição não teve efeitos sobre a realidade e a fragmentação não pode mudar a unidade que Deus criou. Citação: foste chamado, junto com o teu irmão, para a função mais santa que esse mundo contém. É a única que não tem limites e alcança cada elemento fragmentado da filiação com a cura e o consolo unificador. Isso te é oferecido em teu relacionamento santo. Aceita-o aqui e darás assim como aceitaste. A paz de Deus te é dada com o brilhante propósito no qual te unes ao teu irmão. A luz santa que trouxe a ti e a ele para a união tem que estender-se assim como tu a aceitaste. Texto, capítulo 18. Citação: um irmão é todos os irmãos. Cada mente contém todas as mentes, pois todas as mentes são uma só. Tal é a verdade. Comentário: Jesus volta ao princípio metafísico do curso, a unicidade da filiação. Essa verdade é refletida em nosso reconhecimento de que os aspectos separados do Filho único de Deus compartilham uma mente comum, como lemos nessa passagem sobre aprender com o Espírito Santo. Citação: e é assim que o poder do teu aprendizado será provado a ti por todas as muitas testemunhas diferentes que ele encontra. Em primeiro lugar, o teu irmão será visto entre elas, mas milhares estarão por trás dele, e por trás de cada um deles outros 1000. Cada um pode aparentar ter um problema que é diferente do resto. No entanto, eles são solucionados juntos, e a resposta comum dada a eles mostra que as questões não poderiam estar separadas. Texto, capítulo 27. Comentário: perdoar uma pessoa é perdoar todas. O um é encontrado em muitas, e as muitas são o um. Nós lemos agora outra das declarações de Jesus de que não existe maneira de nós podermos entender suas palavras. Citação: mas estes pensamentos fazem com que o significado da criação fique claro? Estas palavras trazem com elas perfeita clareza para ti? Comentário: todos os que dizem que sim estão mentindo. Não existe maneira de um indivíduo específico poder entender a unicidade abstrata e não específica. Jesus nos mostra que ele não espera tal compreensão. Lembre-se da sua declaração similar no texto. Citação: enquanto pensas que parte de ti é separada, o conceito de uma unicidade unida como um só é sem significado. Texto, capítulo 25. Comentário: devemos voltar à passagem completa em breve. Jesus continua. Citação: o que podem aparentar ser, senão sons vazios, belos talvez, corretos em sentimento, mas fundamentalmente incompreendidos e incompreensíveis.
A mente que ensinou a si mesma a pensar de modo específico não pode mais apreender a abstração no sentido de que ela abrange todas as coisas. Precisamos ver um pouco para aprendermos muito. Comentário. Nessa clara declaração, Jesus diz, abre aspas, eu sei que você não consegue entender quando falo da realidade, então não vou discorrer longamente sobre ela. Nem vou falar a você sobre o amor. No entanto, vou falar de desfazer o propósito específico da separação que você deu aos seus relacionamentos e ajudá-lo a transformá-lo em curativo. Fecha aspas. Nossa necessidade é, entre aspas, ver um pouco, não tudo. Jesus não está nos pedindo para entendermos a verdade, mas apenas para permitirmos que nosso olhar continue enraizado em nossos relacionamentos e situações especiais, mas com um professor diferente, com quem vamos aprender muito. Portanto, ele repetidamente nos diz que perdoar uma pessoa completamente, vendo um pouco, é perdoar o ego e liberá-lo. Essa lição, portanto, é um apelo para que prestemos atenção cuidadosa às especificidades em nossas vidas, convidando Jesus a nos ajudar a entender as abstrações metafísicas que ele ensina em outros trechos. Ele não precisa que nós dominemos a metafísica, mas que a entendamos bem o suficiente para reconhecer que nossa meta é aprender com aquele que nos ensina a refletir a abstração divina no mundo de especificidades. Em uma passagem central que merece repetidas citações, Jesus descreve como ele tem feito isso no Um Curso em Milagres. Citação. Já que tu acreditas que estás separado, o céu se apresenta a ti como se fosse separado também. Não que ele o seja na verdade, mas para que o elo que te foi dado para unir-te à verdade possa chegar a ti através de algo que compreendes. Pai, Filho e Espírito Santo são um só, assim como todos os teus irmãos se unem como um na verdade. Cristo e seu Pai nunca foram separados, e Cristo habita dentro da tua compreensão, na parte de ti que compartilha a vontade do seu Pai. O Espírito Santo liga a outra parte, o diminuto, louco desejo de ser separado, diferente e especial, com o Cristo, para fazer com que a unificação fique clara para o que é realmente um. Nesse mundo, isso não é compreendido, mas pode ser ensinado. Tudo isso leva em consideração o tempo e o espaço como se fossem distintos, pois enquanto pensas que parte de ti é separada, o conceito de uma unicidade unida como um só não tem significado. Está claro que uma mente tão dividida nunca poderia ser o professor de uma unicidade que une todas as coisas dentro de si mesma. E assim, o que está dentro dessa mente e de fato une todas as coisas tem que ser o seu professor. No entanto, ele tem que usar uma linguagem que essa mente possa compreender, na condição na qual ela pensa que está. E ele tem que usar todo o aprendizado para transferir ilusões à verdade, tomando todas as ideias falsas quanto ao que tu és e conduzindo-te para além delas, para a verdade que está além das ilusões. Texto, capítulo 25. Comentário. Portanto, Jesus usa a, entre aspas, pequena linguagem de separação para nos levar à magnitude da verdade. Citação.
Sentimos que parece ser o corpo que limita a nossa liberdade, que nos faz sofrer e que no final apaga a nossa vida. Comentário: é o tomador de decisões da mente errada que limita a nossa felicidade, nos traz dor e dá a ilusão de vida no nascimento e o fim da vida na morte. Citação: entretanto, corpos não passam de símbolos de uma forma concreta de medo. Comentário: o medo, assim como a culpa, não é concreto nem específico, pois não está localizado em pessoas ou situações específicas. O medo abstrato da mente nos diz que Deus vai nos punir pelo nosso pecado contra Ele. E é isso o que é projetado nos fragmentos concretos do nosso mundo ilusório. Portanto, a culpa e o medo ilusórios em nossas mentes se metamorfoseiam em corpos culpados e amedrontados. Citação: o medo sem símbolos não exige nenhuma resposta, pois símbolos podem representar o que não tem significado. Comentário: desnecessário dizer, eu quero uma resposta. Eu quero pegar meu medo inconsciente, projetá-lo e dizer que não sou responsável pela infelicidade e terror que sinto. Alguém mais é. No entanto, uma vez que não existe mais ninguém, tenho que inventar alguém como um objeto da minha projeção. Eu, portanto, escrevo no meu roteiro alguém que se torna um símbolo concreto do pecado, culpa e medo que não quero ver em mim mesmo. Citação: o amor não precisa de símbolos, sendo verdadeiro, mas o medo, sendo falso, se prende às especificidades. Comentário: o amor não tem que ser projetado em símbolos, porque ele é um. No entanto, o medo sim, como a maneira mágica de evitar a responsabilidade pelo pecado e pela punição irada de Deus. Eu preciso apenas encontrar os culpados em minha vida, apontar um dedo acusador para eles e dizer a Deus que são eles que devem ser punidos, não eu. Abre aspas, assim as especificidades foram feitas. Fecha aspas. Eu não posso escapar da minha punição, o ego me diz, a menos que existam pessoas específicas para eu usar como bodes expiatórios. No entanto, é apenas o ego que busca tal subterfúgio. O amor, sendo verdadeiro e além de todos os símbolos, simplesmente é, e nós nos lembramos do seu ser abstrato conforme abrimos espaço para ele através do perdão, liberando todo o investimento nas especificidades do especialismo e da culpa. Citação: um espaço vazio que não é visto como cheio, um intervalo de tempo sem uso que não é visto como gasto e plenamente ocupado, vem a ser um convite silencioso para que a verdade entre e faça um lar para si mesma. Porque o deixas vazio, Deus o preencherá e a verdade não pode deixar de habitar onde ele está. Para isso não existem símbolos. Nada aponta para além da verdade, pois o que pode representar mais do que tudo? Não há nenhum símbolo para a totalidade. A realidade é conhecida em última instância, sem forma, sem retrato e sem ser vista. O perdão desaparece e os símbolos se apagam e nada do que os olhos jamais viram ou os ouvidos jamais ouviram permanece para ser percebido. Um poder totalmente sem limites veio, não para destruir, mas para receber o que lhe pertence. Dá boas-vindas ao poder que está além do perdão e além do mundo dos símbolos e das limitações. Ele quer meramente ser,
e assim meramente é. Texto, capítulo 27. Citação: os corpos atacam, mas as mentes não. Esse pensamento, com certeza, evoca o nosso livro-texto, onde isso é enfatizado com frequência. Comentário: aqui está um daqueles trechos no Um Curso em Milagres que poderia levar você a mergulhar na bebida. Jesus diz aqui que corpos atacam e mentes não, mas em outro lugar ele ensina que corpos não atacam e mentes sim. E existem ainda outros trechos nos quais ele diz que mentes não podem atacar de forma alguma. Vamos examinar algumas dessas referências, uma vez que elas esclarecem não apenas os pensamentos de Jesus sobre a mente e o corpo, mas também provêem ainda outro exemplo do seu uso flexível da linguagem. Cada um desses 3 níveis de afirmações é verdadeiro no contexto do ponto que Jesus está mostrando. Nessa passagem do livro de exercícios, ele enfatiza nossa necessidade do corpo, pois ele nos permite atacar o corpo de outra pessoa. A justificativa para nosso ataque é a de que somos a face da inocência. Outros nos atacaram primeiro. Portanto, precisamos que o corpo desempenhe a estratégia de subterfúgio do ego. Nossa experiência óbvia, portanto, é a de que corpos atacam e podem ser atacados. Na verdade, nosso mundo é construído sobre esse tipo de mentalidade, de matar ou ser morto. Ao discutir a crucificação, por exemplo, Jesus afirma, citação: a agressão, em última instância, só pode ser feita ao corpo. Não há muita dúvida de que um corpo pode agredir um outro e pode até mesmo destruí-lo. Texto, capítulo 6. Comentário: o ego novamente fez o corpo para que ele pudesse ser atacado. Citação: o ataque é sempre físico. Quando qualquer forma de ataque entra na tua mente, estás te igualando a um corpo, já que é essa a interpretação que o ego faz do corpo. Texto, capítulo 8. Citação: atitudes dirigidas ao corpo são atitudes dirigidas para atacar. Para o ego, o corpo é algo com que atacar. Igualizar-te ao corpo te ensina que o corpo que tu és serve para atacar. Texto, capítulo 8. Comentário: no entanto, o corpo simplesmente existe como o peão da mente. Nosso ódio, nascido da culpa em relação ao nosso pecado percebido, está escondido, através da projeção, no corpo de outra pessoa. Portanto, não é o corpo que ataca, mas a mente, porque ideias não deixam a sua fonte. Corpos, então, simbolizam o pensamento original de ataque, que é o de que eu quero existir, mesmo à custa de Deus. Vou destruir o céu para que eu possa viver. No entanto, para não sofrer as repercussões desse aterrorizante pensamento pecaminoso, eu o projeto em um corpo específico, que então acredito que me ataca, e aí estou justificado em contra-atacar. Jesus quer que entendamos isso para que possamos fazer algo sobre o problema. Citação: é por isso que tens que reconhecer que o teu ódio está em tua mente e não fora dela, antes de poderes livrar-te dele. Se reconheceres que todo ataque que percebes está em tua própria mente e em nenhum outro lugar, terás afinal localizado a fonte do ataque, e ali onde ela começa tem que terminar. Texto, capítulo 12.
Citação: o propósito do ataque está na mente e seus efeitos são sentidos apenas onde ela está. A mente também não é limitada. Assim, sendo o propósito danoso, necessariamente fere todas as mentes como uma só. Texto, capítulo 24. Citação: se o corpo é submetido ao propósito da mente, ele vem a ser íntegro porque o propósito da mente é um só. O ataque só pode ser um suposto propósito do corpo, porque à parte da mente, o corpo não tem propósito algum. Texto capítulo 8. Comentário: a fonte do ataque do corpo, portanto, é o pensamento de ataque na mente. E esse pensamento, nascido do pecado, é irreal. A raiz do ataque, da qual emanaram todos os ataques que o mundo já testemunhou e que jamais vai testemunhar, nunca aconteceu. A raiz do ataque, da qual emanaram todos os ataques que o mundo já testemunhou e que jamais vai testemunhar, nunca aconteceu. Portanto, o ataque nunca foi, apenas em sonhos, que claramente não são verdadeiros. O terceiro nível, que mentes não atacam de forma alguma, é uma declaração da expiação, que é a de que o pensamento de ataque nunca aconteceu para início de conversa. Citação: a mente não pode atacar, mas pode fabricar fantasias e dirigir o corpo para encená-las. A mente é claramente delusória. Ela não pode atacar, mas insiste em que pode, e usa o que faz para ferir o corpo e provar que pode. A mente não pode atacar, mas pode enganar a si mesma. Não receberias com boas-vindas e não darias o teu apoio para fazer das fantasias de vingança uma liberação em relação a elas? A tua percepção do corpo pode ser claramente doente, mas não projetes isso sobre o corpo. Pois o teu desejo de tornar destrutivo o que não podes destruir não pode ter qualquer efeito real. O que Deus criou é apenas o que Ele quer que seja, sendo a sua vontade de Deus. Não podes fazer com que a sua vontade seja destrutiva. Podes fabricar fantasias nas quais a tua vontade entra em conflito com a sua de Deus, mas isso é tudo. Texto capítulo 18. Comentário: existe outra forma de olhar para o corpo, e essa é a mensagem de Jesus. Ela pode servir a um propósito da mente certa tão facilmente quanto a um propósito da mente errada. Sob a tutela benigna e gentil do Espírito Santo, o corpo representa o propósito compartilhado que reflete a unidade do céu. Portanto, o símbolo do ataque se torna o símbolo do perdão. Abre aspas, uma bela lição de comunhão até que haja comunhão. Fecha aspas. Citação: se usas o corpo para o ataque, isso te causa dano. Se tu o usas só para alcançar as mentes daqueles que acreditam que são corpos e ensiná-los através do corpo que isso não é assim, vais compreender o poder da mente que está em ti. Se usas o corpo para isso, e só para isso, não podes usá-lo para o ataque. A serviço da união, ele vem a ser uma bela lição de comunhão, que tem valor até que haja comunhão. Esse é o modo de Deus fazer com que seja ilimitado o que tu tens limitado. O Espírito Santo não vê o corpo como tu o vês.
porque ele sabe que a única realidade de qualquer coisa é o serviço que rende a Deus em nome da função que ele lhe dá. Texto, capítulo 8. Citação. Essa é a razão pela qual os corpos tão facilmente vêm a ser símbolos do medo. Comentário. O corpo torna inequivocamente claro que você é o pecador. Eu vejo todas as formas em que você, como um corpo, atacou e vitimou a mim e aos outros. E o meu corpo, com seu elaborado aparato sensório, físico e psicológico, reporta de volta para mim os pecados que estão ao meu redor, não em mim, mas em outros. Uma vez que o seu corpo se torna o repositório dos meus pensamentos de ataque, você se torna um símbolo justificado do medo para mim, usando o seu corpo para atacar o meu. Citação. Muitas vezes te foi exortado que olhasses além do corpo, pois a vista do corpo te apresenta o símbolo do, entre aspas, inimigo do amor, que a visão de Cristo não vê. Comentário. Jesus não quer dizer que você deveria negar que existe um corpo sentado à sua frente, ou um corpo para o qual você vê quando olha para o espelho todas as manhãs. Uma vez que ver não acontece através dos olhos, ele fala apenas da interpretação que a sua mente dá ao corpo que você vê. Seu apelo, como sempre, é que nós escolhamos sua interpretação em vez da do ego. O corpo, em e por si mesmo, é neutro e passivamente aguarda qual percepção será colocada sobre ele: o pecado do ego ou a santidade de Cristo. É sempre uma questão de propósito, pecado ou santidade, julgamento ou visão. Citação. É impossível ver o teu irmão sem pecado e ainda assim olhar para ele como se fosse um corpo. Isso não é perfeitamente consistente com a meta da santidade? Pois a santidade é apenas o resultado de se permitir que os efeitos do pecado sejam suspensos de forma que o que sempre foi verdadeiro seja reconhecido. O corpo é o meio pelo qual o ego tenta fazer com que o relacionamento não santo pareça real. O instante não santo é a hora dos corpos. Mas aqui o propósito é o pecado. Ele não pode ser atingido a não ser em ilusões, e assim a ilusão de um irmão como se fosse um corpo está bastante de acordo com o propósito da não santidade. E se vês o corpo, escolheste o julgamento e não a visão. Texto, capítulo 20. Comentário. Portanto, podemos realmente dizer que a visão de Cristo não vê um corpo ou o mundo, mas é o pensamento de perdão na mente que nos diz que o que nossos olhos físicos veem, os olhos do julgamento, é irreal. O que é real aqui é que alguém ou pede amor ou o expressa. O pecado, o pão com manteiga do ego, não tem lugar na correção do Espírito Santo, como agora lemos. Citação. Aquele que vê o corpo de um irmão fez um julgamento sobre ele e não o vê. Ele não o vê realmente como um pecador. Ele não o vê de jeito nenhum. Na escuridão do pecado, ele é invisível. Ele apenas pode ser imaginado na escuridão. E é aqui que as ilusões que mantens,
a seu respeito do seu irmão não se adaptam à sua realidade, do seu irmão. Não se pode olhar para o corpo a não ser através do julgamento. O julgamento tu ensinaste a ti mesmo. A visão é aprendida com ele, o Espírito Santo, que quer desfazer o teu ensinamento. A sua visão do Espírito Santo não pode ver o corpo, porque não pode olhar para o pecado. E assim ela te conduz à realidade. O teu irmão santo não é nenhuma ilusão, e vê-lo é a tua liberação. A tua questão não deveria ser, abre aspas, como posso ver o meu irmão sem o corpo? Fecha aspas. Apenas pergunta, abre aspas, realmente desejo vê-lo sem pecado? Fecha aspas. E ao perguntares, não te esqueças de que é vendo a sua impecabilidade do teu irmão que tu escaparás do medo. A salvação é a meta do Espírito Santo. O meio é a visão. Texto, capítulo 20. Citação. O corpo é o alvo do ataque, pois ninguém pensa que odeia a mente. Comentário. Eu não penso que odeio uma mente, porque eu não sei que tenho uma, para não dizer que você tenha também. Estou consciente apenas dos pensamentos odiosos em relação a um corpo específico, o meu próprio ou o de outra pessoa. Não apenas não estou em contato com a mente, mas não conheço o verdadeiro pensamento. Como as primeiras lições ensinaram, os pensamentos que eu penso não são os meus pensamentos reais. Citação. No entanto, o que mais, senão a mente, dirige o corpo ao ataque? O que mais poderia ser a sede do medo, senão aquilo que pensa no medo? Comentário. Jesus ensina que nossos pensamentos não estão no cérebro, mas na mente que dirige o corpo ao ataque. Uma vez que o medo é um pensamento, é a mente que pensa no medo. Mais uma vez, o cérebro não pensa mais do que o corpo sente. Tudo é cuidadosamente orquestrado pelo ego, que existe apenas na mente. Nossos pensamentos e sentimentos são apenas expressões projetadas da decisão da mente pelo ego ou pelo Espírito Santo. Nós vemos e sentimos o que a mente direciona. Citação. É a mente que julga o que os olhos contemplam. É a mente que interpreta as mensagens dos olhos e lhes dá, entre aspas, significado. E esse significado não existe absolutamente no mundo lá fora. O que é visto como, entre aspas, realidade é simplesmente o que a mente prefere. A sua hierarquia de valores é projetada para o que está fora, e ela envia os olhos do corpo para achá-la. Contudo, a percepção não se baseia nas mensagens que eles trazem. Só a mente avalia as suas mensagens, e assim sendo, só a mente é responsável pelo que é visto. Só ela decide se o que é visto é real ou ilusório, desejável ou indesejável, prazeroso ou doloroso. Manual dos Professores, capítulo 8. Citação. O ódio é específico. Tem que haver algo para ser atacado. Comentário. É por isso que a especificidade foi feita. Eu preciso de um objeto específico
no qual projetar meu ódio, pois se eu o mantiver dentro da minha mente, o ódio de Deus, uma parte dividida do meu próprio, pois se eu o mantiver dentro da minha mente, o ódio de Deus, uma parte dividida do meu próprio, vai me punir pelo meu ódio a Ele. Eu, portanto, me livro do ódio e justificadamente o vejo em você, porque você me atacou primeiro, a face da inocência que inteligentemente projeta sua culpa. Nosso desejo insano de banir Deus do nosso reino inevitavelmente encontra um lar no mundo fora da mente. Isso não significa que nosso lar seja real, apenas que nós acreditamos que é assim porque pensamos que vemos, ouvimos e experimentamos esse desejo insano, agora localizado em um corpo, enquanto o tempo todo a verdade do amor espera logo além do ódio do ego. Citação. À medida em que olhas para o mundo, esse pequeno desejo sem raízes e flutuando sem destino pode aterrissar e pousar brevemente em qualquer coisa, pois agora não tem mais propósito algum. Antes que o Espírito Santo entrasse para habitar contigo, ele parecia ter um propósito grandioso, a fixa e imutável dedicação ao pecado e aos seus resultados. Agora ele não tem nenhum objetivo, vaga sem rumo, sem causar nada mais além de interrupções diminutas no apelo do amor. Texto capítulo 19. Citação. Um inimigo tem que ser percebido de tal forma que possa ser tocado, visto e ouvido, e, em última instância, morto. Comentário. Um aviso. As próximas poucas linhas podem ser prejudiciais à sua saúde. Essa é uma das passagens que os estudantes do Um Curso em Milagres gostam de fingir que não estão lá. Jesus fala de assassinato, não apenas de um leve tapa ou repreensão. Em vez de deixar que Deus me mate porque acredito que o matei, prefiro que você seja o criminoso e justifico meus ímpetos homicidas por causa do que acredito que você fez. O mundo foi feito, mais uma vez, para que eu pudesse projetar minha culpa e ódio inconscientes em um corpo específico. Nós nascemos com esses corpos, em famílias específicas, para justificar nossa necessidade de um vitimador, em cujas mãos assassinas e sem misericórdia nós alegremente sofremos e morremos. Nós viemos aqui, do ponto de vista do ego, para que pudéssemos escapar da ira de Deus e da responsabilidade pelo nosso pecado. Quando percebemos que existe algo errado com essa imagem e decidimos que, entre aspas, deve existir outro caminho, nos voltamos para o Espírito Santo, que nos instrui sobre uma forma diferente de olharmos para o mundo que fizemos. No entanto, nós primeiro precisamos entender por que fizemos o mundo, que é o motivo pelo qual passagens como essa são encontradas através de todo o curso. Por favor, não as embeleze ou passe por cima delas, porque isso meramente vai encobrir a culpa e o ódio para os quais você não quer olhar. Sem maneira de desfazê-los, eles vão continuar a ser projetados, protegendo nossa culpa ainda mais e impedindo-a de ser corrigida. Existem muitos caminhos espirituais que não lidam com ódio e assassinato, mas esse curso é diferente. Seu propósito é nos fazer olhar diretamente para o ego e sorrir. No entanto, não podemos fazê-lo até olharmos, e passagens como essas nos ajudam a entender por que escolhemos não fazê-lo, pois ninguém quer ver o ódio maligno espreitando dentro de si.
Citação: quando o ódio para sobre alguma coisa, exige a morte com tanta certeza quanto a voz de Deus proclama que não há morte. Comentário: a voz de Deus, proclamando que não há morte, desfaz a voz do ego que proclama a realidade da morte. Mais uma vez, antes de você poder escolher a correção, precisa primeiro conhecer o que está corrigindo. Essa passagem, ao mesmo tempo cauterizante e gentil do primeiro obstáculo à paz, explica o que precisamos desfazer, a necessidade de matar do ego e o amor com o qual o fazemos. A escolha é nossa, a crueldade do ego ou a gentileza do Espírito Santo. Citação: os mensageiros do amor são gentilmente enviados e retornam com mensagens de amor e gentileza. Os mensageiros do medo são brutalmente despachados para buscar culpa e valorizar toda migalha de mal e de pecado que possam achar, sem perder nenhuma, sob pena de morte, colocando-as respeitosamente diante do seu Senhor e Patrão. Os mensageiros do medo são treinados através do terror e tremem quando seu patrão os chama para servi-lo, pois o medo não tem misericórdia, nem mesmo para com os seus amigos. Seus culpados mensageiros saem às escondidas em busca sedenta de culpa, pois são mantidos no frio e famintos, e seu patrão, que só lhes permite festejar em cima do que devolvem a ele, faz com que sejam cruéis. Nenhum pequeno farrapo de culpa escapa de seus olhos famintos. E em sua selvagem busca do pecado, lançam-se sobre qualquer coisa viva que veem e carregam-na aos gritos a seu patrão para ser devorada. O Espírito Santo te deu os mensageiros do amor, para enviar no lugar daqueles que treinasse através do medo. Eles estão tão ansiosos para te devolver o que valorizam, quanto estão os outros. Se os envias, só verão o que é irrepreensível e belo, gentil e benigno. Eles terão o mesmo cuidado para não deixar escapar à sua atenção o menor ato de caridade, a mais diminuta expressão de perdão, o mais leve sopro de amor. E retornarão com todas as coisas felizes que acharem, para compartilhá-las amorosamente contigo. Texto capítulo 19. Citação: o medo é insaciável, consumindo todas as coisas que os seus olhos contemplam, vendo em tudo, compelido a voltar-se contra si mesmo e a destruir. Comentário: a passagem acima sobre os cães cruéis de medo do ego, treinados para buscar os malfeitores e devolvê-los em obediência aos ditames do seu mestre, é uma imagem adequada aqui. Como Jesus enfatiza em outro trecho, o objetivo do ego é o assassinato, e ele não se importa com quem mata. Por exemplo, citação: o ataque, sob qualquer forma, é igualmente destrutivo. Seu propósito não muda. Sua única intenção é assassinar. Texto capítulo 23. Sob a margem poeirenta do seu mundo distorcido, o ego quer colocar o Filho de Deus, que, abatido pelas suas ordens, prova em sua decadência que o próprio Deus não tem poder diante do poderio egótico e é incapaz de proteger a vida que ele criou contra o selvagem desejo que o ego tem de matar. Texto capítulo 19. Comentário: somos atraídos pela morte porque ela prova que o pecado e a separação são reais, e Deus está morto. No entanto, enquanto eu penso que estou matando você e os maus em minha vida,
No final, é a minha própria morte que o ego deseja, e meu ódio por você é equiparado apenas ao meu ódio por mim mesmo. Aqui está outra passagem descritiva, onde Jesus afirma o mesmo ponto. Citação: pois o que pode deleitar o especialismo se não matar? O que busca ele além de ver a morte? Aonde conduz senão a destruição? No entanto, não penses que ele olhou para o teu irmão em primeiro lugar, nem que o odiou antes de odiar-te. O pecado que os seus olhos contemplam nele e amam contemplar, ele viu em ti e ainda olha para isso com alegria. Entretanto, é alegria olhar para a decadência e a loucura e acreditar que essa coisa que se arrasta, com a carne já a se desprender dos ossos e com buracos cegos no lugar dos olhos, é como tu és? Texto capítulo 24. Citação: aquele que vê um irmão como um corpo, o vê como um símbolo do medo. Comentário: mais uma vez, Jesus não está falando sobre o que os seus olhos físicos veem. Portanto, não negue que você vê um corpo à sua frente, nem que você se identifica com um. Jesus está preocupado apenas com a interpretação do ego em relação ao corpo, o relacionamento especial no qual percebemos outra pessoa como separada e diferente de nós, tendo o que nos falta e merecendo punição por tê-lo tirado de nós. Esse campo de batalha alucinatório, entre aspas, matar ou ser morto, é a fundação de todo o medo. Jesus continua sua descrição sobre o ego odioso e homicida. Citação: e ele atacará, porque o que contempla é o seu próprio medo fora de si mesmo, pronto para atacar, mas pedindo aos gritos para se unir a ele novamente. Comentário: o corpo específico que vejo fora de mim é uma parte dividida do meu próprio medo e ódio inconsistentes que não quero ver. Em vez disso, escolho vê-lo em outra pessoa, acreditando que o assassino que reside em mim está em alguém mais, ameaçando atacar. Isso é projeção. O que vemos espelha o que primeiro tornamos real em nossas mentes, o, entre aspas, pecado da separação de Deus. Em vez de confrontar a culpa em relação ao nosso desejo de jogar fora o amor do céu, dessa forma destruindo Deus, nós negamos sua presença em nossas mentes e nos livramos dela através da projeção, como essa seguinte passagem do texto descreve. Citação: o ataque jamais poderia promover ataque a não ser que tu o tenhas percebido como um meio de privar-te de alguma coisa que queres. No entanto, não podes perder coisa alguma a não ser que não a valorizes e, portanto, não a queiras. Isso te faz sentir-te privado dessa coisa e, através da projeção da tua própria rejeição, acreditas então que o teu irmão está te atacando com o fim de arrancar-te o reino do céu. Essa é a base fundamental para toda a projeção do ego. Ao projetar a sua crença insana em que tu foste traidor para com o teu Criador, ele acredita que os teus irmãos, que são tão incapazes disso quanto tu, estão empenhados em tirar Deus de ti. Sempre que um irmão ataca o outro, é nisso que ele acredita. A projeção sempre vê os seus desejos em outros. Se escolhes separar-te de Deus, é isso o que pensarás que os outros estão fazendo contigo. Texto capítulo 7. Citação: não te equivoques quanto à intensidade da raiva que o medo projetado tem que gerar. Irado, ele urra e arranha o ar na frenética esperança de poder alcançar aquele que o fez e devorá-lo. Comentário:
Jesus com frequência usa essa forma de expressão. Ele diz, por exemplo, não finja que eu não disse isso. Eu disse. Não finja que o sistema de pensamento em sua mente é bom. Ele não é. A crueldade do ego é ilusória, mas você não vai reconhecer isso até olhar para ela comigo, percebendo o que você acredita ser e o que você acredita ter feito ao seu redor. Estamos bem familiarizados com essa importante e reconfortante passagem sobre olharmos com Jesus para nossos egos. Citação: ninguém pode escapar de ilusões, a não ser que olhes para elas, pois não encará-las é a forma de protegê-las. Não há necessidade de se acuar diante de ilusões, pois elas não podem ser perigosas. Nós estamos prontos para olhar mais detalhadamente o sistema de pensamento do ego, porque juntos temos a lâmpada que o dissipará, e já que reconheces que não o queres, tens que estar pronto. Vamos ser muito calmos ao fazer isso, pois estamos apenas procurando honestamente a verdade. A, entre aspas, dinâmica do ego será a nossa lição por algum tempo, pois precisamos, em primeiro lugar, olhar para isso, para depois ver além, já que fizeste com que fosse real. Nós vamos desfazer esse erro juntos, em quietude, e então olhar para além dele, para a verdade. Texto, capítulo 11. Comentário. Jesus, portanto, nos diria, abre aspas, não confunda a intensidade desse ódio e cruel predisposição assassina interior que depois você vê em todos os outros. Diga, em vez disso, ao seu irmão, eu odeio você porque quis vê-lo como meu Criador ao invés de mim mesmo. Eu não acredito que vim do meu próprio pensamento, mas do mundo que me fez como sou. Fecha aspas. Essa é a face da inocência, descrita em, entre aspas, autoconceito versus ser. Citação. Eu sou essa coisa que fizeste de mim, e olhando para mim, tu és condenado devido ao que eu sou. Texto, capítulo 31. Comentário. Nós continuamos falando para nosso inimigo projetado, abre aspas. Portanto, você se tornou o meu Criador e o moldador do meu ser, e você merece destruição como satisfação pela minha ira justificada. No entanto, eu agora mudo minha percepção e vejo como e a mim de forma diferente. Fecha aspas. Jesus agora aponta para o travesti que fizemos do ser que Deus criou. Citação. É isso que os olhos do corpo contemplam naquele que o céu estima, que os anjos amam e que Deus criou perfeito. Essa é a sua realidade. Comentário. Jesus não fala mais do corpo ou do ser individual, mas do ser glorioso e majestoso de Cristo que nós compartilhamos. Foi isso que empurramos para longe, preferindo, em vez disso, um ego individual, o ser de ódio em vez do ser de amor. Nós precisamos olhar para as formas específicas, nas quais exemplificamos o autoconceito do ego durante o dia todo, levando-os à verdade do nosso ser perfeito, acalentado pelo céu. Lembre-se desse primeiro poema de Ellen, Canção para o Meu Ser, que canta sobre esse ser inocente, compartilhado por todos e amado pelos anjos. Citação. Eu não posso ser substituído. Eu sou único na criação de Deus. Sou mantido tão ternamente por Ele que é loucura acreditar que eu poderia sofrer dor, perda ou medo. Santo sou eu, em impecabilidade completa, em sabedoria infinita, em amor seguro, além de todo pensamento de pecado e totalmente puro. Quem poderia conceber sofrimento para mim? Certamente, a mente que pensou isso é insana. Eu nunca deixei a casa do meu pai. Que necessidade tenho de fazer uma jornada de volta até ele?
As Dádivas de Deus, página 38. Comentário. Jesus nos pede para aceitarmos essa nova imagem de nós mesmos, e então ele continua. Citação. E na visão de Cristo, a sua beleza se reflete em uma forma tão santa e tão bonita que dificilmente poderias resistir a ajoelhar-te aos teus pés. Comentário. Isso não significa que devemos nos ajoelhar aos pés de alguém em reverência e adoração, o que é uma metáfora para expressar a santidade e reverência por Cristo, que não está nessa outra pessoa como tal, mas nas mentes de todos nós como o único Filho. Esse é outro exemplo de uma declaração que não está destinada a ser entendida literalmente, mas como poesia, na qual nos movemos além das adoráveis palavras para seu significado. Citação. Entretanto, ao invés disso, tomará a sua mão, pois és como ele na vista que o vê assim. Comentário. Mais uma vez, a luz de Cristo não brilha em nós como pessoas específicas, pois ela brilha em todos os aspectos aparentemente separados do ser único. Citação. O ataque contra ele é teu inimigo, pois não perceberás que nas suas mãos está a tua salvação. Pede-lhe apenas isso e ele a dará a ti. Não lhe peças que simbolize o teu medo. Pedirias que o amor destruísse a si mesmo? Ou queres que ele seja revelado a ti e te liberte? Comentário. Esse é o ponto central que mencionei no início da lição, o cerne do Um Curso em Milagres. A forma com que vejo você é um reflexo da sombra da forma com que vejo a mim mesmo. Você pode se lembrar da maravilhosa passagem no final de O Sonhador do Sonho, que é sempre adorável ler, uma verdadeira inspiração pela jornada que empreendemos com nossos irmãos. Citação. Sonha suavemente com o teu irmão sem pecado, que se une a ti em santa inocência. E desse sonho, o próprio Senhor do céu despertará o seu filho amado. Sonha com a benignidade do teu irmão, em vez de habitares nos teus equívocos em teus sonhos. Seleciona a atenção cuidadosa que ele te presta como matéria dos teus sonhos, ao invés de contares os ferimentos que ele provocou. Perdoa-lhe as suas ilusões e agradece-lhe por toda a ajuda que prestou. E não deixe de lado as muitas dádivas que ele te deu, porque ele não é perfeito em teus sonhos. Permite que todas as dádivas do teu irmão, oferecidas a ti, sejam vistas à luz da caridade e da benignidade. E não deixes dor alguma perturbar o teu sonho de profunda apreciação pelas suas dádivas a ti. Texto, capítulo 27. Comentário. Conforme você atravessa o seu dia, preste atenção cuidadosa à forma com que percebe os outros. Isso vai revelar qual professor você escolheu. Se você vir a si mesmo fazendo transigências ao especialismo, ficando aborrecido, deprimido ou crítico em relação aos outros, é apenas porque primeiro escolheu ver a si mesmo como odioso. Em vez de aceitar a responsabilidade por essa escolha, você a projetou e viu o ódio em outra pessoa. No entanto, quando você entende que vê nessa outra pessoa uma projeção do que vê em si mesmo, a reação do seu ego se torna um lembrete de que você fez a escolha errada. Isso permite que você retorne à mente, onde o equívoco foi cometido, e escolha outra vez. Portanto, não é o outro que você perdoa, mas a si mesmo por ter escolhido errado. Portanto, usamos nossos corpos, não para testemunhar o pecado de outra pessoa, mas nossa impecabilidade compartilhada. Citação. A tua função é mostrar ao teu irmão que o pecado não pode ter nenhuma causa. Como deve ser fútil ver a ti mesmo como um retrato da prova de que o que é a tua função nunca pode ser?
O retrato do Espírito Santo não muda o corpo, fazendo com que ele seja algo que não é. Ele apenas retira do corpo todos os sinais de acusação e de culpabilidade. Nesse espaço vazio, do qual foi removida a meta do pecado, o céu está livre para ser lembrado. Aqui a paz celestial pode vir e a cura perfeita pode tomar o lugar da morte. O corpo pode vir a ser um sinal de vida, uma promessa de redenção e um sopro de imortalidade para aqueles que ficaram doentes por respirar o odor fétido da morte. Permite que ele tenha a cura como seu propósito. Então, ele enviará adiante a mensagem que recebeu e, através da sua saúde e beleza, proclamará a verdade e o valor que representa. Texto, capítulo 27. Citação. Hoje praticamos de uma forma que já tentamos antes. Comentário. O exemplo mais preeminente dessa forma familiar veio na lição 121. Sermos solicitados a pegar uma pessoa específica e olhar para ela de forma diferente nos dá uma oportunidade de olhar de forma diferente para nós mesmos. Uma vez que eu acredito que sou uma pessoa específica, tenho que aprender o perdão no contexto de um relacionamento específico. Citação. A tua prontidão está mais perto agora, e hoje virás para mais perto ainda da visão de Cristo. Comentário. Jesus reflete para nós nosso progresso, embora a jornada não esteja completa. Uma vez que chegamos tão longe, no entanto, Jesus presume que aprendemos o suficiente para que não tentemos mais justificar nossas percepções equivocadas. Dessa forma, abrindo espaço para que a visão de Cristo substitua a percepção de ódio. Citação. Se estiveres comprometido em alcançá-la, terás sucesso hoje. Comentário. Jesus volta ao tema da motivação. Você tem que realmente querer ver a si mesmo de forma diferente. Portanto, quando você julga, ou quando fica zangado, crítico, transtornado ou envolvido em qualquer forma de especialismo, tente entender que essas respostas refletem uma decisão subjacente de permanecer como Deus não o criou. Você quer permanecer como algo separado e à parte, nutrindo sua individualidade e escolhendo tornar alguém mais responsável por isso. Citação. E uma vez que tiveres tido sucesso, a tua vontade não estará mais disposta a aceitar as testemunhas que os olhos do teu corpo convocam. O que verás cantar-te-á antigas melodias que lembrarás. Tu não foste esquecido no céu. Não queres lembrar-te dele? Comentário. Uma vez que assumimos a visão de Cristo como a nossa própria, o que significa que deixamos Jesus ser nosso professor em vez do ego, os olhos do corpo ainda vão ver o que eles veem, mas nossas mentes curadas vão prover uma interpretação diferente. Em vez de testemunhar o sistema de pensamento de separação e especialismo do ego, nossos, entre aspas, olhos vão testemunhar a verdade da expiação de que a separação de Deus nunca aconteceu. Portanto, você e eu não somos separados um do outro, nem diferentes. Apenas em aparências nós parecemos ser. Conforme aceitamos a verdade da visão de Cristo, nossos olhos e ouvidos se abrem e podemos ouvir a canção esquecida e agora familiar de amor e unidade. Citação. Escuta. Talvez possas captar um indício de um estado antigo, não totalmente esquecido. Vago, talvez, mas não completamente estranho, como uma canção cujo nome há muito foi esquecido, e as circunstâncias nas quais a ouviste
estão completamente apagadas. Nem toda a canção ficou em ti, mas apenas um pequeno trecho da melodia, sem ligação com qualquer pessoa ou local ou com qualquer coisa em particular. Mas te lembras, apenas a partir deste pequeno trecho, como era bela a canção, como era maravilhoso o cenário em que a ouviste, e como amavas aqueles que ali estavam e escutaram contigo. As notas nada são. No entanto, tu as mantiveste contigo, não por elas mesmas, mas como uma suave lembrança de algo que te faria chorar se te lembrasses como te foi caro. Poderias lembrar-te, mas tens medo, acreditando que perderias o mundo que aprendeste desde então. E apesar disso, sabes que nada no mundo que aprendeste tem nem sequer a metade do valor daquilo para ti. Ouve e vê, se te lembras de uma canção antiga que conheceste há muito tempo e da qual gostaste mais do que de qualquer melodia que tenhas ensinado a ti mesmo a apreciar desde então. Texto capítulo 21. Citação: escolhe um irmão, símbolo do resto, e pede-lhe a salvação. Comentário: isso não significa, literalmente, caminhar até alguém na rua, pedindo a ele para salvá-lo. Jesus se refere ao processo na mente que nasce do pensamento que diz que você e eu não somos diferentes, pois somos irmãos e irmãs no mesmo Cristo. Esse reconhecimento surge da compreensão de que somos irmãos e irmãs no mesmo ego também. Aceitar nossa insanidade compartilhada da separação, portanto, é o precursor para lembrarmos de nossa sanidade compartilhada da unidade. Citação: primeiro, que o vejas com a maior clareza possível, daquela mesma forma com que já estás acostumado. Vê o seu rosto, suas mãos, seus pés e as suas roupas. Observa-o sorrir e vê os gestos familiares que ele faz tão frequentemente. Então pensa nisso. O que estás vendo agora te oculta à vista de alguém que pode perdoar todos os teus pecados, cujas mãos sagradas podem remover os cravos que atravessam as tuas e retirar a coroa de espinhos que colocaste sobre a tua cabeça ensanguentada. Comentário: eu não faço qualquer coisa diferente com os meus olhos e não nego o que eles veem. Eu não faço algo diferente com a minha mente, pois agora tenho a disponibilidade de dizer que tenho estado errado na forma com que vejo e me relaciono, e que existe alguém que pode me ensinar a olhar de forma diferente para meus relacionamentos. Portanto, não é que o corpo dessa pessoa seja sagrado e tenha o poder de me perdoar. O corpo de outra pessoa não tem mais poder que o meu. No entanto, no contexto do meu relacionamento com esse corpo, aprendo que não somos corpos, e uma vez que somos unidos na mesma mente, podemos ser ensinados pelo mesmo professor. As referências à crucificação aqui refletem sentimentos similares aos expressos em uma passagem do texto escrita na época da Páscoa. Citação: tens agora visão para olhar todas as ilusões, deixando-as para trás. Foi dado a ti não ver espinho algum, estranho algum e nenhum obstáculo para a paz. O medo de Deus não é nada para ti agora. Quem tem medo de olhar para ilusões, sabendo que o seu Salvador está a seu lado? Com ele, a tua visão veio a ser o maior poder para o desfazer das ilusões que o próprio Deus poderia dar. Pois o que Deus deu ao Espírito Santo, tu recebeste. O Filho de Deus olha para ti
esperando a sua liberação. Pois pediste e recebeste a força de olhar para esse obstáculo final e não ver espinhos nem cravos para crucificar o Filho de Deus e coroá-lo Rei da Morte. Texto, capítulo 20. Comentário. Removendo de você os espinhos do pecado e os cravos da culpa, eu os removi de mim mesmo. Somos curados juntos como um, pois assim nós somos. Citação. Pede-lhe isso para que ele possa libertar-te. Dá-me a tua bênção, Filho Santo de Deus. Quero contemplar-te com olhos de Cristo e ver a minha perfeita impecabilidade em ti. Comentário. Isso não significa literalmente que você diz essas palavras a alguém. É o pensamento dentro de você que fala. Observar você com os olhos de Cristo significa que vejo que seus pecados aparentes não têm o poder de me negar a paz de Deus. O que eu rotulei como pecados, agora vejo como equívocos que espelham a mim mesmo. Eu não nego o que o seu corpo possa ter feito, mais do que nego o que o meu corpo possa ter feito. Eu nego, para dizer mais uma vez, a interpretação do ego sobre as ações do corpo. Isso, portanto, se direciona a uma mudança na mente que diz, abre aspas, obrigado Deus, eu estava errado e Jesus estava certo. O Filho de Deus não pecou, pois seus equívocos não tiveram efeitos sobre a sua realidade. Fecha aspas. Citação. E aquele que convocaste, o Espírito Santo, responderá, pois ele ouvirá a voz por Deus em ti e responderá na tua própria voz. Contempla-o agora, aquele que viste apenas como carne e osso, e reconhece que Cristo veio a ti. Comentário. Eu percebo que o seu corpo era um traje que tentava esconder o Cristo em você, assim como o meu corpo fez, esconder a culpa que esconde o Cristo. Eu percebo agora que fizemos a mesma coisa pela mesma razão. No entanto, seu amor do Espírito Santo nos une a ambos em sua presença, como ele sempre fez. Lembre-se do início inspirador de "Pois eles vieram". Citação. Pensa em como tens que ser santo, já que a partir de ti, a voz que fala por Deus chama pelo teu irmão amorosamente, de tal modo que possas despertar nele a voz que responde ao teu chamado. E pensa em como ele tem que ser santo, quando nele dorme a tua própria salvação unida à sua liberdade. Por mais que desejes que ele seja condenado, Deus está nele. Texto, capítulo 26. Comentário. Na verdade, Deus está em nós dois, cuja feliz consciência o perdão gentilmente nos traz. Citação. A ideia de hoje é um modo de escapares com segurança da raiva e do medo. Certifica-te de usá-la imediatamente se fores tentado a atacar um irmão e a perceber nele o símbolo do teu medo. Comentário. Jesus, mais uma vez, nos incita no final da lição a prestarmos atenção cuidadosa aos seus ensinamentos e a praticarmos durante o dia todo. Seja atento à sua raiva, medo, depressão e dor. Perceba que você está usando essa outra pessoa como um símbolo do medo
que você não quer liberar em si mesmo. Quando você, portanto, é capaz de pedir ajuda a Jesus, aqui está o resultado feliz. Citação: e o verás subitamente transformado de inimigo em Salvador, do demônio em Cristo. Comentário: a maneira com que eu percebo você é a maneira com que eu percebo a mim mesmo, inimigo ou Salvador, demônio ou Cristo. O adorável encerramento da lição é espelhado nessa passagem igualmente adorável do texto. Citação: aqui está o teu Salvador e o teu amigo, liberado da crucificação através da tua visão e livre para conduzir-te agora aonde Ele quer estar. Ele não te deixará nem abandonará aquele que o salvou da dor. E contentes, tu e teu irmão percorrerão juntos o caminho da inocência, cantando enquanto contemplam a porta aberta do céu e reconhecem o lar que os chama. Dá alegremente ao teu irmão a liberdade e a força para te conduzir até lá. E vem para estar diante do seu altar santo do teu irmão, onde a força e a liberdade esperam para oferecer e receber a brilhante consciência que te conduz ao lar. A lâmpada está acesa em ti para o teu irmão, e pelas mesmas mãos que aderam a ele, tu serás conduzido além do medo até o amor. Texto, capítulo 20.